por que Jesus morreu numa cruz? Tá aí um assunto muito sério. Que Deus abençoe a nossa vida. O símbolo máximo do cristianismo é uma cruz. E aí o Brasil é um país cristão. A gente observa que tem cruz em vários lugares, em praças, em pontos estratégicos das cidades, em partições públicas, em hospitais, em escola. E tem pessoas que usam um crucifixo. Então o fato é que Jesus morreu numa cruz. E esse é o símbolo do cristianismo. Daí a pergunta, por que Jesus morreu numa cruz? Essa pergunta, ela parece ser simples, mas é complexo esse entendimento aí. Então eu fiz essa pergunta para algumas pessoas e eu ouvi resposta do tipo: Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para perdoar nossos pecados. E Jesus morreu para nos salvar. E Jesus morreu por amor. Então essas respostas elas faz sentido. Porém, são respostas inacabadas, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, tudo bem, para perdoar nossos pecados. Mas e se eu perguntar assim, ele precisava morrer para perdoar nossos pecados? Deus não poderia simplesmente dizer assim, a partir de agora, aqueles que tomarem o caminho, andarem pelo caminho que é Jesus, aquele que obedecer a palavra, e então esses estão salvos, é, e os pecados estão perdoados, simplesmente assim, sem precisar Jesus vir morrer. Ou Jesus morreu para nos salvar, mas para nos salvar ele precisava morrer? Jesus morreu por amor, faz sentido, foi exatamente por amor que ele morreu. Mas para nos amar ele precisava morrer? Ele não poderia nos amar, demonstrar o seu amor sem precisar morrer? Então, vamos lá para esse entendimento aqui, para eu poder dar uma resposta aqui sobre esse assunto que é muito profundo e é o núcleo central da mensagem do cristianismo. E é exatamente esse entendimento aí, que é a mensagem transformadora e a principal mensagem que qualquer ser humano pode ouvir. É a morte de Jesus, é a mensagem da cruz. Existe um hino da harpa muito antigo que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Então é exatamente essa mensagem da cruz aqui que eu vou tratar e é a resposta. Então vamos lá. Eu vou ler aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 50, é o exato momento em que Jesus morreu. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Esse é o momento que Jesus morreu. Então vamos lá. Vamos colocar alguns atributos de Deus e a situação que o ser humano vivia para poder chegar nessa resposta. Atributos são características atribuídas a Deus, são qualificações, qualidades de Deus. E esses atributos de Deus, eles são irrevogáveis, eles são inegociáveis. Ele não pode abrir mão desses atributos. Então Deus ele é eterno, Deus é soberano, é onipresente, onipotente, tem todo o poder, ele é onisciente, ele é santo, ele é justo, ele é amor. Então são atribuições, são atributos de Deus. E aí vamos observar a situação que o ser humano se encontrava e que o ser humano se encontra sem Deus, sem Jesus. Então vamos lá para o Jardim do Éden, lá em Gênesis. Deus criou o ser humano e colocou lá no jardim o homem e a mulher, ali, Adão e Eva, e preparou tudo perfeito ali para que o homem viva ali. E o homem não tinha pecado nenhum. Então o relacionamento do homem com Deus era perfeito. Deus visitava o homem ali na virada do dia e Deus falava com o homem em voz e o homem não tinha pecado nenhum. O relacionamento era perfeito, inclusive o homem andava nu. Então aí Deus preparou, só que havia uma ordem ali para o ser humano. Deus disse:
comer e se alimentar de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Mas o fruto da árvore do meio do jardim, nele não tocareis, e não se alimentar daquele fruto ali. E aí o homem desobedeceu exatamente essa ordem de Deus. Foi lá e desobedeceu, e tocou no fruto e comeu, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não era para fazer isso, era simplesmente obedecer, e Deus tinha preparado tudo perfeito para o ser humano. E aí alguém pode perguntar, fazer uma pergunta assim: por que que Deus colocou uma árvore ali e uma possibilidade do homem pecar, do homem desobedecer? Deus não poderia ter feito tudo sem essa opção? Aí vamos pensar assim: se Deus quisesse fazer o homem sem possibilidade de errar, um homem perfeito ali, sem possibilidade nenhuma de cometer erro, Deus faria dois robôs programados para não errar e colocaria ali, só que não faria sentido nenhum, porque Deus espera que a gente, com a livre escolha, com livre arbítrio, de cometer erro ou não, com a livre escolha de vontade, com a liberdade de escolha, a gente escolher Deus, escolher obedecer a Deus, escolher andar no caminho e obediência à palavra de Deus. Esse é o grande sentido. Então Deus deixou ali a possibilidade. Então vamos lá, o homem pecou e aí entrou o pecado. O homem desobedeceu a Deus, entrou o pecado. E aí continuou pecando muito mais aumentando a maldade do ser humano, e chegou uma situação que ficou insustentável, insuportável, o pecado da humanidade. E aí vamos colocar o primeiro atributo que eu quero mencionar aqui, três atributos de Deus para poder ter esse entendimento. É a santidade, a justiça e o amor. Então vamos colocar a santidade aí, e Deus é santo, ele não vai abrir mão da sua santidade. Os atributos dele são inegociáveis. Então o ser humano tinha aquela comunhão perfeita com Deus, um relacionamento perfeito, porque o ser humano não tinha pecado. A partir do momento que o homem pecou, então ele perdeu essa comunhão, ele ficou afastado de Deus. E aí Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão separados, desligados, afastados da glória de Deus. O homem perdeu essa comunhão porque o homem pecou, se sujou no pecado, e Deus é santo. Então Deus não pode compactuar com o pecado. A comunhão foi quebrada por causa desse atributo de santidade. E aí Deus ele determinou algo ali. Deus ele zela pela sua palavra. Quando ele disse que se tocar na árvore, comer e pecar, e continuou pecando muito mais, certamente morrerá. Então Deus ele zela pela sua palavra, e o homem desobedeceu. Então o homem ficou condenado à morte. E Deus ele tem que cumprir isso daí. Aí onde entra o segundo atributo que eu mencionei aqui, que é a justiça. Então Deus é justo. Deus ele tem critério. Ele tinha, ele tinha que manter essa palavra aí. Então, em Romanos 6,23, a palavra diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, o salário é a recompensa, a consequência do pecado é a morte. Então, o homem ficou condenado à morte. E o atributo justiça de Deus, que é inegociável, Deus não pode abrir mão desse atributo, não pode deixar de ser justo, impõe que Deus ele tem que exercer essa justiça, ele tem que cumprir aquilo que ele disse, que é a condenação. Deus deixou uma condição para o ser humano foi lá, pecou, continuou pecando muito mais, então o ser humano ficou condenado, havia uma sentença de morte para o ser humano, por causa do pecado. Então Deus ele tem que, pela justiça, Deus ele tem que descarregar a ira dele ali sobre o pecado. Deus não suporta o pecado afastou o ser humano de Deus, e o pecado condicionou o ser humano a uma condenação de morte. É exatamente esse o cenário do ser humano. Então, agora há uma situação complexa, porque
existe outro atributo de Deus, que é o amor. Então, aí é uma situação complexa, porque ao mesmo tempo que Deus é santo e ele não pode compactuar com o pecado, não, o relacionamento, a comunhão com o ser humano, ela foi perdido por causa lá da desobediência. Então, mas Deus, ele é justo e ele tem que exercer a sua justiça e cumprir a sua palavra. Então, o homem estava condenado, havia uma dívida, uma pena a ser cumprida por causa de nós mesmos, por causa do pecado que o ser humano cometeu. Então, Deus ele tinha que cumprir essa pena, determinar a condenação do ser humano. E aí entra o amor também, porque Deus, ele ama o ser humano. Então Deus ele não, ele fez o ser humano para ter um relacionamento, para ter uma comunhão com o ser humano. Deus fez o ser humano com um propósito, com um objetivo. E ele não queria destruir o ser humano, ele não queria sentenciar o ser humano à morte, mas havia necessidade de se cumprir isso daí. Então ele não poderia abrir mão desses atributos, senão ele não é Deus. E aí, exatamente, o amor é que fez a diferença total. Então, aí onde aparece Jesus, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, que é o grande diferencial, que é a resposta da pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Por que ele teve que morrer na cruz? Então havia uma condenação, havia uma dívida, havia uma pena a ser executada. E essa pena, essa condenação era para o ser humano, era para nós. Então, o que Jesus fez? Jesus ele pegou essa pena, essa condenação e assumiu para ele. Quando Jesus ele vai se encontrar com João Batista para ser batizado nas águas, João Batista diz, João Batista que é o profeta que prepara o caminho para Jesus, ele fala de Jesus, ele prega sobre Jesus e fala para a multidão ali. Então, quando João Batista se encontra com Jesus, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma referência que ele faz. Na antiga aliança, as pessoas pecavam e pegavam ali um animal, um cordeiro, puro, imaculado, né, perfeito, e apresentava para o sacerdote em sacrifício. O sacerdote fazia o sacrifício ali no altar do holocausto para a justificação dos pecados. Isso é uma prefigura de Jesus, que posteriormente veio Jesus. Por isso que João Batista fala: o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então havia um pecado. O grande problema do ser humano é o pecado. Então, por amor, Jesus veio e para tirar esse pecado, para purificar a gente do pecado. Então ele se apresentou como um sacrifício para que aquela pena, a ira de Deus fosse descarregada, que era para ser descarregada em nós por causa do pecado, essa ira de ser descarregada totalmente em Jesus. Foi isso que Jesus disse. Então, por amor, Jesus tomou para ele essa pena. Então, os nossos pecados foram imputados em Cristo, em Jesus Cristo. Os nossos pecados foram direcionados para Jesus. E aí, a maldição da lei, porque o homem pecou, então ele estava condicionado na situação de maldito. Jesus se fez maldito. Ele tomou os nossos pecados e assumiu essa culpa, assumiu essa dívida aí. Por isso que fala que o Cordeiro de Deus que fez a expiação. E o significado de expiação é pagar a pena, cumprir a pena. Então, todos os pecados ali foram imputados em Jesus. Por isso que ele veio com essa missão. Por isso que havia a necessidade dele morrer numa cruz. Então, ali na cruz, no momento da cruz, quando Jesus disse assim, está consumado, está cumprido. Todo o sacrifício está cumprido lá em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
o Cordeiro puro, imaculado, sem defeito nenhum, sem pecado nenhum, e se apresentou como um sacrifício para que a gente tenha o nosso pecado purificado no sangue dele que foi derramado na cruz. E ele foi condenado a uma morte humilhante, uma morte de cruz, para pagar esse preço aí, essa condenação que era para o ser humano. Existe um versículo um texto da Bíblia que diz assim: e esse evangelho será pregado a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque o estado do ser humano natural é de condenação. Por causa do pecado, ele já nasce condenado. Então, mas aí quando ele aceita Jesus como Salvador da sua vida e reconhece que Jesus foi aquele que pagou o preço, que fez a expiação, então ele começa a andar, entrega sua vida para Jesus, ele sai do estado de condenação e passa para um estado de vida, porque Jesus ele deu a sua vida, a vida dele por nós, e ele cumpriu tudo isso. Essa foi a grande missão, a maior missão já realizada e o grande sentido da existência do ser humano. É a salvação em Cristo Jesus, que pagou a pena, assumiu a nossa culpa, assumiu o castigo que era para ser descarregado em nós. Então, existe outro versículo da Bíblia que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus purificou o nosso pecado. Então aquela comunhão que foi quebrada por causa do pecado, e Deus é santo, em Jesus Cristo a gente volta a ter essa comunhão com o Pai, porque a gente tem que passar por Jesus. Por isso que Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Então o caminho que nos conduz a Deus, para que a gente possa ter a presença de Deus na nossa vida, é Jesus. A gente tem que ter o nosso pecado purificado no sangue de Jesus, expiado, essa condenação paga. Então foram todos imputados em Jesus, e ele, Jesus, nos dá a condição de puro, perfeito, para voltar a ter comunhão com Deus. Foi isso que Jesus fez. Por isso que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E por isso que a gente precisa crer no Senhor Jesus, aceitar Ele como o nosso único e suficiente Salvador, entregar a nossa vida para Ele, entender que Ele nos comprou com preço de sangue, e Ele fez a expiação pelos nossos pecados, Ele pagou a dívida, a condenação foi toda paga, e em Jesus Cristo nós temos condição, nós somos justificados, purificados por Jesus, e temos a condição de obter a vida eterna. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, porque por amor Ele fez essa obra grandiosa, essa obra que foi a maior obra realizada, a maior obra que um ser humano pode receber. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo continue sempre nos dando capacidade de compreender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.